eu sou Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e esse é o vídeo de lidos de maio de 2025 e ó, já vou dizer que foi um mês de leituras complicadas, mas uma ou outra coisa aí se salvaram. Então fica comigo depois da vinheta que eu vou te contar tudo. Bom, vamos começar por uma leitura boa que eu fiz esse mês, que foi O Assassino do Rei, que é o segundo livro da saga do assassino da Robin Hobb. Eu já tinha lido no mês anterior O Aprendiz de Assassino, já tinha dito pra vocês que eu tava gostando bastante. E esse mês eu concluí a leitura do segundo livro e já iniciei o terceiro, que é A Fúria do Assassino. Por sinal, essa coleção toda tá sendo republicada pela Suma das Letras, com essas capas lindíssimas aqui do lado. Essa saga de fantasia se foca basicamente num reino, que é o Reino dos Seis Ducados, e a gente acompanha o Fitz, que é um bastardo do príncipe que vai se tornar rei, enquanto ele navega por um país que tá, ao mesmo tempo, sofrendo ataques externos e também intrigas internas de corte e nobreza. É uma série bem interessante, porque é uma série que tem várias camadas de fantasia que vão sendo exploradas pela autora, mas também várias camadas políticas que ela vai mexendo aí. O segundo livro da série, ele tem um problema, na minha opinião, que é o meio ali, o miolo do livro, ele é muito grande. A autora certamente conseguiu construir muito bem a ideia de que o rei estava morrendo e que precisava ser feito alguma coisa, e as intrigas da corte e tudo mais, mas certamente ela podia ter cortado aí pelo menos uns 5 capítulos dessa narrativa, porque já deu pra entender. Então, em alguns momentos eu achei que o livro ficou um pouco repetitivo, mas o final vale bastante a pena. Inclusive, eu já terminei o segundo e já comecei a ler o terceiro, porque o final foi bem, assim, empolgante, eu queria saber o que ia acontecer. E até o momento, eu tô em 40% do terceiro livro e tá valendo bastante a pena. Eu espero terminar essa trilogia ainda esse mês. E aí, vejam só vocês, eu descobri depois, que eu não sabia, que na verdade a saga do assassino, ela faz parte de uma série de livros maiores de 16 livros. Então, é o famoso esquema de pirâmide, né? A gente começa lendo uma trilogia e descobre que tem mais 13. Eba! Como eu gostei bastante dessa trilogia até o momento, eu pretendo me aventurar pelos outros livros, apesar de que nem todos eles foram publicados em português. Mas não sei se vou fazer isso imediatamente. Acho que vou dar um tempinho e depois eu volto. Robin Hobb, por favor, não me decepcione. Bom, falando em dragão, vamos falar da outra leitura que foi Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, que é o lançamento do início desse ano, que é o terceiro livro da saga Quarta Asa, que tá fazendo bastante sucesso entre os leitores de romantasia. Essa saga conta a história de um país fictício em que as pessoas têm que passar por provas mortais se querem se tornar montadoras de dragão, e a partir disso elas desenvolvem poderes mágicos para defender o seu reino. Acontece que nessa série nem tudo é o que parece ser, às vezes os amigos não são, na verdade, os amigos, e a autora soube explorar, do primeiro pro segundo livro, um momento muito legal da política e das intrigas nesse país, e também conseguiu expandir o universo da magia. E assim, eu já li vários outros livros de fantasia que colocam dragões na narrativa com aquela mesmas características de sempre que todo mundo coloca, e acho que a Rebecca Yarros conseguiu na Quarta Asa trazer uns elementos novos para a construção de magia, da comunidade dos dragões dela. Porém, este terceiro livro é uma confusão e uma farofada sem fim. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse terceiro livro, mas assim, já de início, a autora estava completamente perdida. E aí a gente, como leitor, também fica. Eu não sei se ela teve pouco tempo para escrever o livro, eu não sei se o livro não passou por leitor beta, por revisor, não sei o que aconteceu. Mas a gente tem a apresentação de coisas muito novas na narrativa, inclusive lugares que não estão no mapa, e isso me incomoda profundamente, porque parece que ela tirou da bunda, e a apresentação de 20 mil personagens novos que a gente não consegue nem acompanhar direito o nome. Além disso, né, regras básicas aí de escrita criativa, quando a gente tem um personagem novo, esse personagem tem que ter algum objetivo na narrativa, seja pro arco de personagem dele próprio ou pro arco de outros personagens. E a gente tem personagens ali que estão sendo jogados só por serem jogados. Assim como elementos e lugares da narrativa, da viagem e tal, que estão sendo jogados só por ser jogados. Então acho que o livro poderia ter sido ou menor, ou então mais bem pensado. De qualquer forma, ainda vão ter 2 livros dessa série que vou ler porque gosto do universo que ela criou, mas espero que o quarto livro seja mais bem pensado do que esse terceiro. Bom, a minha terceira leitura desse mês eu já fiz um vídeo sobre, que foi o livro Vamos Comprar o Poeta, do Afonso Cruz, que é um livro curtinho, de menos de 100 páginas, de um autor de língua portuguesa, porque o Afonso Cruz é de Portugal. Esse livro, assim, eu não dava nada por ele, tá? E na verdade ele foi tudo, foi muito bom, foi a melhor leitura deste mês. Ele é um livro em uma sociedade futura, imaginária, em que tudo é valorizado, tudo é numerificado, tudo tem que dar dinheiro. E uma família decide comprar um poeta, e esse poeta começa a elaborar versos e começa a quebrar esse pensamento de que tudo precisa ter uma utilidade, um valor em algumas pessoas dessa família.
Esse livro tem trechos muito bonitos nesses versos que o poeta coloca no meio da narrativa, entre a contagem de lágrimas, a contagem de dinheiro, a contagem de comida. Ele vai inserindo algumas camadas de poesia que são muito bonitas e que quebram muito até as nossas concepções de hoje em dia, de que a gente tem que estar sempre produzindo tudo e que a gente acaba não tendo tempo para parar e para perceber a beleza e a qualidade das coisas que estão na nossa volta. Não vou falar mais sobre ele, tem um vídeo inteiro que eu vou deixar aqui nos cards, vai lá conferir porque assim, tá bem legal. E a próxima leitura foi uma decepção, que é When the World Tips Over, da Jandy Nelson. A Jandy Nelson é a autora de um dos livros que eu gosto muito, que é Eu Te Darei o Sol, que está sendo republicado no Brasil com uma capa bem bonita. E Eu Te Darei o Sol mistura aí um realismo fantástico com uma trama meio LGBT, com uma questão familiar e com uma narrativa muito bonita. A Jandy Nelson, ela sabe fazer isso muito bem. Ela escreve narrativas muito poéticas, ela insere pequenas questões mágicas em cada parágrafo, formas às vezes irônicas, às vezes engraçadas de colocar as coisas. Ela sabe fazer isso muito bem e é muito gostoso de ler o que ela escreve. Porém, When the World Tips Over, ele é meio perdido. A gente tem, de novo, um drama familiar que envolve 3 irmãos mais uma pessoa externa. Ou seja, então a gente tem 4 pontos de vista diferentes num livro de, tipo assim, 450 páginas. E parece que vai trocando muito rápido, a gente demora pra conseguir se acostumar com o ponto de vista de cada um. E eles têm histórias, assim, que inicialmente são bem diferentes. Então a primeira metade do livro a gente fica, o que tá acontecendo aqui? Parece que ela tá só contando um compilado de histórias que não faz sentido algum. Além disso, esse compilado de história ele não é muito atrativo, então não é uma coisa assim, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer para eu chegar no final e ver como tudo isso se conecta. Pelo menos pra mim não foi assim. Então, infelizmente, foi uma decepção, apesar de que ela continua com esse estilo de escrita maravilhoso que ela tem. A ideia da história também carrega alguns personagens LGBT que são interessantes, é uma trama bacana, mas eu acho que foi construído de uma forma que pra gente, leitor, fica difícil de acompanhar e de se engajar com os personagens. Então, infelizmente, vou ter que dizer que não gostei. Bom, pro meu projeto de leitura dos livros do universo do Mágico de Oz, eu li Tic Tac de Oz, de 1914, e O Espantalho de Oz, de 1915, e já fiz um vídeo sobre eles, que também vai estar nos cards, em que eu falei sobre como eu acho que o contexto da Primeira Guerra Mundial influenciou esses livros do universo do Mágico de Oz, do L.F. Baum. Eles não são livros, assim, com história muito diferente do que a gente viu anteriormente, inclusive um deles parece ser uma reedição da aventura da Dorothy ali, com os amiguinhos que ela encontra e tudo mais. Mas eu achei bem interessante ver como o L.F. Baum vai colocando o pacifismo dele em oposição à Primeira Guerra e também como ele vai construindo o personagem da Glinda como um personagem super político. Além disso, nesses livros eu também descobri pra onde foi parar a Bruxa Verde. Então sabe a Bruxa Má do Oeste, que se torna verde no filme do Mágico de Oz e depois em Wicked e tudo mais? Se a gente partir do pressuposto que ela não morreu sendo derretida pela Dorothy, ela tem que ter ido pra algum lugar. E eu acho que o lugar pra onde ela foi, temos uma pista em Tic Tac de Oz. Mas enfim, tá tudo no vídeo. E aí assim, este mês também foi um mês bem pesado de trabalhos de doutorado, porque em algum momento a tese tem que ser feita. Eu não vou falar de todos os livros que eu li, porque daí eu vou ficar muito tempo aqui, mas eu quero focar em 2. O primeiro deles é Politics of Fear, da Ruth Wodak, que é, Políticas de Medo, que mostra como a extrema-direita populista, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, tem crescido. E a gente pode utilizar a argumentação dela para pensar sobre outros contextos, inclusive o Brasil. Porque ela vai mostrando como a extrema-direita populista vai usando as redes sociais e a retórica para normalizar um discurso que não deveria ser normalizado. Que é o discurso de ódio contra os outros e de medo que a gente precisa ser protegido desses outros que estão vindo roubar os nossos empregos, destruir as nossas sociedades e etc. E uma das estratégias que ela fala que é muito comum é o uso das redes sociais com falas absurdas. Então a gente pode voltar pro Trump, por exemplo, ou para figuras como o Bolsonaro, que soltam frases absurdas para causar. E aí isso levanta uma questão ética muito importante, porque a gente que é contra, se a gente não republica e debate, a gente está deixando o discurso livre. Mas se a gente
publica e debate, a gente está propagando as ideias deles. Então a gente está normalizando as ideias deles, porque eles descobriram que quanto mais absurdo é, mais engajamento gera, e mais eles vão conseguindo monopolizar o debate com essas políticas de medo, de ódio deles. Eu achei bem interessante a análise que ela faz, por isso que eu quis trazer aqui. E aí o outro livro que eu li é o Right Wing Populism and Gender, quer dizer, gênero e o populismo da direita, da Gabriele Dietzi e da Julia Roth, que também focam um pouco na Europa, mas que mostram como esse populismo de direita tem um componente de gênero muito grande, que eles vão criando pânicos morais, como no Brasil a gente tem, né, na eleição, a mamadeira de piroca e tudo mais. Então elas vão mostrando como o gênero ele é um ponto sensível que está sendo muito explorado pela extrema-direita, e elas combatem essa ideia que alguns teóricos da ciência política têm de que a questão que a gente vive hoje é mais política e econômica e menos cultural. Elas vão mostrar que não, que essa questão de gênero e de sexualidade na cultura fazem muita diferença na hora de negociar essas posições que estão ocupando a política e também na criação dos pânicos morais que fortalecem a extrema-direita. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like para ajudar no engajamento, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e comenta aqui comigo se você já leu algum dos livros que eu li ou qual foi a sua leitura favorita desse mês. Inclusive, se você já leu algum outro livro da Robin Hobb, ali dos 16 da Saga do Assassino, me diz se você acha que vale a pena ou não. Eu também vou deixar aqui embaixo as redes sociais para vocês seguirem, então não deixa de seguir lá para ficar sabendo dos próximos vídeos. Até a semana que vem e tchau, tchau!